Estamos prosseguindo o nosso estudo, que é um curso dos fundamentos da fé cristã. Hoje prosseguiremos com o estudo de número 3. O tema desta manhã é: como pode Deus nos encontrar? É uma continuação do que foi o último estudo, como podemos encontrar Deus. A questão agora é como que Deus pode nos encontrar. A tradição reformada tem uma afirmação que eu acho sublime também. Ela diz assim: não há caminho do homem para Deus. O que há é um caminho de Deus para o homem. O caminho não é daqui para lá, o caminho é de lá para cá. Deus abriu um caminho, nós não criamos um. As religiões tentaram durante todos os séculos fazer um caminho para Deus. Para quê? Deus já tinha feito um caminho dele para nós direto, e ele disse em Jesus Cristo: eu sou o caminho. Eu gosto de afirmar as palavras, porque ela tem sentido. Ele não disse eu sou um caminho, porque se ele dissesse eu sou um caminho, haveria outros. Mas ele disse eu sou o caminho, e ninguém vem ao Pai senão por mim. É interessante que ele não disse ninguém vai ao Pai, mas ele disse ninguém vem ao Pai. São coisas interessantes na Bíblia, né? As palavras têm um sentido muito maravilhoso, quando ele está dizendo que ele é o próprio Pai, ele é triuno. Nós falaremos na próxima aula sobre isto. Quem é Deus? Quem é Deus? Aí na outra vai ser como é Deus. Mas hoje é como pode Deus nos encontrar. Nós estamos ainda no tema da revelação. O tema da revelação de Deus é um dos temas mais fundamentais. Deus é um Deus maravilhoso, é um Deus que age, um Deus que é livre, um Deus que trabalha no mundo. Quando nós trabalhamos nessa dimensão, nós vamos entender algo maravilhoso, que é Deus mesmo achando e abrindo um caminho para nós. Quando Jesus foi crucificado e Jesus morreu naquela cruz, a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Não era fácil rasgar aquele véu, mas um dos sinais que aparece nos evangelhos é que o véu se rasgou, porque o Santo dos Santos, ninguém podia entrar lá, apenas o sumo sacerdote uma vez por ano. Mas quando Jesus disse na cruz, tudo está consumado, algo aconteceu no universo e Deus rasgou o véu. Aquilo diz que era preciso alguns cavalos de um lado e de outro, de tão grosso que era aquilo para rasgar aquilo, só com força de vários cavalos, mas rasgou-se. E olha o que a Bíblia diz, não diz que rasgou de baixo para cima, rasgou de cima para baixo. Até isso a Bíblia é clara, rasgou de alto a baixo, de alto a baixo, para dizer o quê? Que o caminho não é de baixo para cima, mas de cima para baixo. Deus nos encontra, Deus mesmo quer chegar a você, Deus mesmo vem a nós. Eu me lembro uma vez numa universidade, um intelectual disse para mim: eu estou procurando Deus. Eu disse a ele: então vocês não vão demorar muito se encontrar, porque ele também está procurando você. É muito bom falar isso. E faz 2000 anos que ele está procurando você. Mas Santo Agostinho foi mais profundo ainda. Ele disse que Deus fala para nós assim: você não teria perguntado por mim se eu já não tivesse te encontrado. Quando você pergunta por Deus, é porque Deus já o encontrou. A pergunta por ele já é saber-se que já foi encontrado. Agostinho é inteligentíssimo, né? Dizer uma frase dessa: você não teria
perguntado por mim, se eu já não tivesse encontrado você. Deus vem ao encontro. Hebreus capítulo 1, vamos abrir em Hebreus capítulo 1. Logo no versículo 1, Hebreus capítulo 1 fala da revelação especial de Deus. Eu dei já uma aula para vocês sobre a revelação natural, geral de Deus. Deus se revela no universo, Deus se revela na história, Deus se revela na natureza, proclama a glória de Deus. Mas para os teólogos reformados, para os que estudam, desde a perspectiva dos reformadores, não é possível encontrar Deus só pela natureza. A natureza pode apontar, levar a perguntas, mas Deus mesmo vem ao encontro, porque Deus quer que nós o conheçamos como Ele quer ser conhecido. E no capítulo 1 diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Deus quer falar conosco pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. O texto está falando plenamente da revelação especial. Por isso, hoje trataremos nessa perspectiva da revelação especial. Deus mesmo se revelando. O homem, o ser humano, ele vive tentando procurar Deus, e por isso ele cria religiões. Todo ser humano, em todas as culturas, criou um jeito de chegar a Deus. Até os ateus têm preocupação com Deus. Eu não sei se você já notou como que o ateu tem preocupação para negar Deus. Ele nega tanto Deus que fala mais de Deus do que os que creem. É muito interessante conhecer ateus. Ele está sempre, parece que Deus é uma grande preocupação para ele. E se é uma preocupação, é uma pergunta. Aquele grande astronauta, que foi o primeiro astronauta, e foi um russo, Yuri Gagarin, lembram disso? Ele chegou, olhou todo o universo lá por cima e fez uma afirmação absurda. Ele diz: eu não vi Deus. Os ateus gostaram, mas os cristãos e os mais inteligentes falaram: puxa, não sabia que tinha um sujeito tão idiota para falar um negócio tão absurdo assim. Ficaram mais assustados, não é ele ter visto Deus, mas é dele ter feito essa afirmação. Tem que ser muito tonto para dizer isso, né? Até hoje ninguém entendeu essa frase. Quer dizer, ninguém entendeu como alguém tem habilidade para falar absurdo desse, né? Perguntaram isso para Billy Graham, imagina. Billy Graham deu uma resposta na televisão arrasadora. Ele diz: um micróbio pegou uma aeronave e subiu mais ou menos uns 3 centímetros do meu pé, olhou para todo lado e disse: eu não vi o Billy Graham? Ele não existe? Foi essa a resposta que Billy Graham deu, né? Cadê o Billy Graham? O século passado teve outra afirmação: Deus está morto. Bem, se Deus está morto, os estudiosos começaram a perguntar qual Deus. Eu me lembro uma vez na seleção Reader's Digest, havia um artigo lindíssimo: Deus está morto, qual Deus? Então essas afirmações, elas muitas vezes estão perguntando por Deus. Karl Marx disse: a religião é o ópio do povo. Depois o marxismo acabou virando o ópio dos intelectuais brasileiros. Hoje não mais, hoje é muito difícil encontrar um marxista. Os cristãos afirmam um Deus. A fé cristã afirma um Deus, e a grande pergunta é: como conhecê-lo? Como saber quem Ele é? Essa é a pergunta.
Ou são as perguntas? Os cristãos creem em algo, irmãos. Ouçam bem todos que me ouvem agora neste momento. Ouçam bem. A fé cristã acredita e crê que Deus tem revelado a si mesmo de uma forma especial. Essa é a grande afirmação bíblica. Essa é a grande afirmação da fé cristã. Deus se revelou. Deus revelou a si mesmo. E Deus se revelou, pelo menos há 3 respostas para isso. Quando você pergunta como Ele se revelou, se diz, Ele se revelou na história, Ele se revelou especialmente na história de Israel, Ele revelou-se através dos profetas. Tendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, Deus tem falado através da história, mas agora Ele deu o ápice do seu falar, e Ele quis falar através do seu próprio Filho. Jesus Cristo é o centro da revelação de Deus. É sobre isso que nós vamos falar. Então, Cristo é a revelação especial de Deus. Se você quer conhecer a Deus, você precisa olhar para Jesus Cristo. Uma vez uma professora, aliás, acho que uma professora fez uma pesquisa entre jovens, em uma classe de crianças, e disse: quem é Jesus Cristo para você? E um jovem italiano deu a mais profunda resposta. Sabe o que ele escreveu? Jesus Cristo é a melhor fotografia que alguém já tirou de Deus. Jesus Cristo é a revelação de Deus. Quando falamos em revelação, estamos falando de Jesus Cristo. Quando falamos em revelação especial, estamos falando deste livro, as Escrituras, a Bíblia Sagrada. Deus se revela através de um livro onde Ele nos diz o que Ele fez, o que Ele falou na história dos seres humanos, o que Ele está falando, o que Ele continua fazendo. A Bíblia, ela faz parte do que nós chamamos de revelação especial de Deus. Então, para você ter isso mais claro, revelação especial de Deus para a fé cristã significa a revelação através da história de Israel e o máximo da revelação, a pessoa de Jesus de Nazaré. A revelação de Deus está registrada e ela expressa através de um livro que nós chamamos de Bíblia, de Escrituras. Em terceiro lugar, Deus se revela através da comunidade do seu povo, através da pregação. Deus se dá a conhecer em todos os tempos, quando a palavra de Deus é proclamada. Então, quando você vai a uma igreja e ouve uma mensagem séria do púlpito, você está tendo contato com a revelação especial de Deus. Então, isso que a fé cristã afirma: Jesus Cristo, as Escrituras e a comunidade da fé. Então nós ouvimos e temos a revelação de Deus. Deus está revelando a si mesmo, e você vem à igreja e cada vez mais você vai compreendendo a vontade e a palavra de Deus. Por isso que a palavra de Deus é o ponto fundamental do culto desde a reforma. O centro não é o momento do louvor e adoração, mas o centro é quando a palavra de Deus é expressa. Tudo está ao lado para dar prioridade à palavra de Deus, porque é pela palavra de Deus e pela pregação da palavra que Deus revela-se ao seu povo. E você sai da igreja sabendo que Deus contactou com você e você teve um toque da glória de Deus em sua vida. É isso que a fé cristã proclama. Então, quando você pega esses 3 pilares, você vai compreendendo mais o que é revelação especial. Claro que não diminui que Deus se revela através da natureza, e os céus revelam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos, mas de forma específica, especial, Deus quer ser conhecido a si mesmo, como Ele se revelou na pessoa de Jesus Cristo. Não é o homem, a mulher, tendo uma compreensão de Deus, mas Deus dando-se a compreender como Ele quer ser compreendido. Quando o homem e a mulher dizem: eu tenho o meu conceito de Deus, eu já sei quem é Deus, para mim eu criei, como se ele dissesse assim: eu já tenho o meu conceito de Deus. Ele criou Deus. Mas quando você vai a Jesus Cristo, você não tem um conceito de Deus. Deus é que dá a si mesmo, dizer: é assim que eu quero ser conhecido, em Jesus de Nazaré, nas Escrituras e na vida do meu povo. Deu para entender? Isso é revelação especial. Quando nós começamos a entender isso, estendemos a chave, o núcleo da fé cristã. Deus se revela de forma especial.
Por isso que você não tem que se preocupar muito com o ateísmo. Eu vou até fazer uma apologia aqui a favor do ateísmo, né? Vou assustar você com isso, falar que eu vou fazer uma apologia e defender o ateísmo. Acontece o seguinte, que se criou um Deus, e se criou um Deus racional, se criou um Deus na mente, se criou um Deus do jeito humano, e se pregou esse Deus. Aí o ateu fica bravo com esse Deus e diz: eu não aceito esse Deus, eu não creio em Deus. E eu tenho que concordar com o ateu, porque ele está discordando de um Deus que é razão, de um Deus que é conceito, e um Deus que é conceito é produto humano. Então o ateu está fazendo uma coisa boa, está dizendo: eu não aceito esse Deus conceito. E uma vez eu disse para um ateu: você sabe que você está mais perto de Deus do que a maioria dos que creem? Ele ficou assustado. Eu falei: porque você está negando um Deus que não é Deus, um Deus que botaram na sua cabeça. O que você precisa é conhecer o Deus que se revelou em Jesus Cristo. Esse você não conhece. Isso deixou ele pirado, né? Deus está te abençoando para negar um Deus falso. Ficou assustado, mais assustado ainda. Não sei se vocês estão entendendo. Quando eu estou dizendo você está negando um Deus falso, então você está mais próximo do verdadeiro. O pior é aquele que crê num Deus falso, e a gente fala: você tem que crer em Deus, e ele crê no Deus falso dele. O Deus dele é um ídolo, porque criou a mente, não é o Deus revelado em Cristo. Eu me lembro uma vez, eu estava atendendo uma pessoa, ele estava blasfemando contra Deus, todo mundo estava apavorado com ele, porque ele estava blasfemando contra Deus. Eu disse: gente, ele está blasfemando contra um Deus que botaram na cabeça dele. E quando eu perguntei como é esse Deus que ele crê, ele tem que blasfemar mesmo. Esse Deus não vale uma Coca-Cola. Ele precisa se libertar desse Deus, deixa ele ficar livre, porque esse é um Deus falso. Ele precisa conhecer o Deus verdadeiro. Então não se preocupa muito quando alguém blasfema. Qual Deus que ele está blasfemando? O Deus que botaram na cabeça dele? Esse é um Deus ídolo, é um Deus produto humano, é um Deus conceito, é o Deus ideia. O Deus ideia não é o Deus da Bíblia. Por isso que Pascal disse: eu creio não do Deus dos sábios, nem dos filósofos, porque os deuses dos filósofos, dos sábios, dos racionalistas, é um Deus produto da mente. Mas sabe o que ele disse? Eu quero conhecer o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus que se revelou em Jesus de Nazaré. Esse é o Deus que eu quero crer. Esse é o Deus que eu afirmo. Aí o ateu disse para mim: mas eu não creio também nesse Deus. Mas como você não vai crer? Você não o conhece? Esse Deus não é conceito, esse Deus não é ideia. Deus é comunhão, é intimidade. Prove Deus. Eu não posso provar. Deus não se prova, Deus se conhece. Deus é pessoa, Deus é relacionamento. Você precisa conhecê-lo. Se você quiser provar para mim que um amigo teu existe, não tem jeito. Você vai botar uma foto, qualquer coisa, vai dizer: olha, a melhor coisa é eu apresentá-lo e ele te conhecer. Você vai ver: o meu Deus é a mesma coisa, você precisa conhecê-lo. É relacionamento. Eu vou apresentá-lo e você precisa conversar com ele, ouvi-lo. Deus é comunhão. Esse é o Deus que se revelou em Jesus Cristo. Jesus deu: sou o caminho. Algo interessante sobre a revelação, segundo, qual o significado da revelação? Essa é uma outra pergunta que eu quero responder aqui. Qual o significado? E eu vou voltar a um homem que foi um dos maiores pensadores da história, João Calvino. João Calvino, quando ele fala da revelação, ele diz o seguinte: quanto mais conhecemos a Deus, o Deus revelado em Jesus Cristo, mais nós conhecemos a nós mesmos. Olha que interessante, o ser humano não consegue conhecer a si mesmo sem conhecer a Deus. E quanto mais ele conhece a si mesmo, mais ele conhece a Deus. Para João Calvino, não há forma de você conhecer a Deus sem conhecer a você mesmo, e não há forma de conhecer a você mesmo sem conhecer a Deus. A psicologia precisava aprender isso. Quanto mais o ser humano conhece a si mesmo, mais ele conhece a Deus também. Essas duas realidades caminham juntas, porque Deus tem se revelado a nós.
Por isso que ele podia dizer: quando eu encontrei a Deus, eu encontrei a mim mesmo. Quando eu encontrei a Deus, eu encontrei o endereço do meu próprio coração. Deus se revela em Jesus Cristo. Eu não posso viver mais sem Deus, porque viver sem Deus é viver sem eu mesmo. E, em outras palavras, eu me perco, porque eu só me acho nele. Paulo disse: eu quero ser encontrado nele. Paulo descobriu que o endereço dele é Cristo. Eu gosto de dizer isso para provocar até o diabo. Se o diabo quiser me encontrar, ele tem que entrar em Cristo, porque é lá que eu estou. Eu sei que quando você tem uma fé frouxa, não conhece essa vida que eu estou falando aqui agora, você começa a viver uma vida de briga com o diabo sem parar. Parece que estão numa luta de boxe. E Deus parece estar sempre perdendo do diabo. Isso é muito mais filosofia persa dentro das igrejas evangélicas do que realmente Bíblia, do ponto de vista da fé cristã. E por falta de fé cristã, então você vê o pessoal que trabalha em batalha espiritual, em intercessão, perdido e vivendo vidas derrotadas, porque não conhece o viver pleno da revelação de Deus especial em Cristo, e descansa nele com vitória, e tem posição de vitória contra o diabo. Guerra contra o diabo não é lugar, não é âmbito para você conquistar, é território conquistado por Cristo para você expressar contra o diabo. Isso é totalmente diferente. Você já venceu e você simplesmente declara as vitórias de Cristo. Quem acha que tem que continuar vencendo é porque está querendo ajudar Deus a fazer alguma coisa. Gente, isso é um absurdo do ponto de vista da fé cristã. E quando eu estou pregando a fé cristã, é justamente crendo que nós poderíamos mudar isso. Poderíamos ser mais cristãos e menos filosóficos. E ser cristão é conhecer a revelação especial de Deus em Jesus Cristo. Todo mundo que trabalha em oração, vida espiritual, batalha espiritual, intercessão, precisa conhecer profundamente a fé cristã, para não ser enganado por batalhas perdidas. Por isso que esse curso pretende mostrar justamente esse âmbito de vitória que nós temos em Cristo. E meu desejo é que isso possa expressar em muitos lugares. Que nova compreensão de Deus e de nós mesmos nos é dado em nossa compreensão da revelação especial de Deus, revelação em Jesus Cristo. Vamos pensar pelo menos 5 tópicos nesta pergunta. A primeira é: a verdade da revelação é uma pessoa. Ouçam bem, a revelação de Deus não é um conceito, não é uma ideia, mas é uma pessoa. Abra a Bíblia em João, capítulo 1. Quando você vai em João, capítulo 1, você vai ver um versículo maravilhoso, versículo 14 do capítulo 1 do Evangelho de João. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. É interessante que essa palavra vem ao nosso encontro. Versículo 16 diz assim: porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Versículo 17, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. Veja, a lei foi uma revelação também, foi dada por intermédio de Moisés. E a graça e a verdade vieram por meio de Jesus. Você observa que a lei foi dada, mas a graça, a salvação, a revelação clara, maior de Deus não foi dada, veio. Interessante. Deus aqui não deu a graça, Ele fez a graça vir. Como que Ele veio? Por meio de Jesus Cristo. Quando nós recebemos o que Deus, não o que Ele deu, mas o que Ele fez. Ele veio. Deus vem ao nosso encontro. No versículo seguinte, diz o seguinte:
ninguém jamais viu a Deus, versículo 18, o Deus unigênito. Olha como que João afirma Jesus como Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Isso é revelação especial. Por isso a revelação, a verdade da revelação é uma pessoa. Deus revela a si mesmo em Jesus Cristo. Revelação não é uma informação. Deus podia ter falado, mas Ele não falou, Ele veio em Jesus Cristo. O verbo tem que ser falado, mas o verbo se fez carne. Deus não é comunicação de conceito, Deus é comunicação de pessoa. Porque pessoa, senão nós temos que apenas crer em conceitos, mas vida cristã não é acreditar em conceitos, é ter relacionamento com a gloriosa pessoa de Jesus Cristo. Isso é maravilhoso. Todas as religiões pregam conceitos que você crê em conceitos, o Evangelho não. O Evangelho, Cristo habita em você, pelo Espírito Santo. Você tem uma vida de relacionamento. Interessante isso. É conhecer, é vivenciar, é uma vida nova. Então, queridos, é maravilhoso compreender isto. É uma pessoa. Eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a vida. Então, a verdade da revelação é uma pessoa. A verdade da revelação, eu diria que o conhecimento que resulta, portanto, que resulta é um conhecimento pessoal, não teórico. Esse é um curso de fé cristã. É diferente de qualquer outra coisa de qualquer religião, porque uma é você falar em teoria. A revelação especial de Deus, ela resulta numa realidade pessoal e não teórica. Não é conhecimento como informação, mas é conhecimento como experiência. É um experimentar Deus, é um relacionar com Deus. É uma relação pessoal com Ele. Sabe o que é relação pessoal com Deus? É o seu conhecimento em ação. Abra sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 4. Talvez você vai ter dificuldade de achar Deuteronômio, mas é um grande livro aí na sua Bíblia. O capítulo 4 de Deuteronômio, no versículo 32, você vai ler o seguinte: agora, pois, pergunta aos tempos passados que te precederam, desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra, desde uma extremidade do céu até a outra, se sucedeu jamais coisa tamanha como esta, ou se ouviu coisa como esta. Veja, eu estou lendo o versículo 32, você vai ver a expressão disso. Até o 40. Ou se algum povo ouviu falar a voz de algum Deus no meio do fogo, como tu ouviste, ficando vivo. Ou se um Deus intentou ir tomar para si um povo do meio de outro povo, com provas, com sinais, com milagres, com peleja e com a mão poderosa, e com o braço estendido e com grandes espantos, segundo tudo quanto o Senhor vosso Deus vos fez no Egito aos vossos olhos. A ti te foi mostrado, para que soubesses que o Senhor é Deus, e nenhum outro há, senão Ele. Olha que força essa palavra, isso é revelação. Ele é Deus. Dos céus te fez ouvir a sua voz para te ensinar, e sobre a terra te mostrou o seu grande fogo, e no meio do fogo ouviste as suas palavras, porquanto amou teus pais e escolheu a sua descendência depois deles, e te tirou do Egito, ele mesmo, presente e com a sua grande força,
para lançar de ti lançar de diante de ti nações maiores e mais poderosas do que tu, para te introduzir na tua terra e te dar por herança, como hoje se vê. Por isso, hoje saberás e refletirás no teu coração que só o Senhor é Deus em cima do céu e embaixo da terra, e nenhum outro há. Guarda, pois, os teus estatutos e os seus mandamentos, que te ordeno hoje, para que te vá bem a ti e a teus filhos depois de ti, e para que prolongues os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá para todo sempre. Isso é revelação. Se você ouvisse um negócio desse, você ficaria impressionado, porque isso é revelação. Deus está dizendo isso, Deus promete isso para você. Isso é muito forte. Eu quero que você observe, e esse texto que eu acabei de ler, falando a palavra, veja quantas vezes a palavra conhecer. Deus quer que você entenda a palavra conhecer, é conhecer a Deus, é conhecer a sua palavra. Conhecer a Deus, gente, é conhecer seu amor, mas conhecer a Deus também é conhecer o seu juízo. Deus é um Deus de juízo. É conhecer seu juízo acontecendo. Abra em Jeremias capítulo 16, versículo 21. Em Jeremias capítulo 16, versículo 21, você vai encontrar o texto que diz: portanto, eis que lhes farei conhecer. Olha a palavra conhecer. Portanto, eis que lhes farei conhecer, desta vez lhes farei conhecer a minha força e o meu poder, e saberão que o meu nome é Senhor. Deus se dá a conhecer como Senhor, Ele é Deus. Continue comigo. Ezequiel, capítulo 25, versículo 14. Olha o que diz aqui: exercerei a minha vingança contra Edom e por intermédio do meu povo. Acho que é 25, 14 que eu falei. Segundo a minha ira e segundo o meu furor, e os edomitas conhecerão a minha vingança, diz o Senhor Deus. Deus está falando, eu sou Deus de justiça. Me conhecer é conhecer o que eu faço, e conhecer como eu ajo, como eu amo e como eu julgo. Interessante, conhecer a Deus é confessá-lo. Conhecer a Deus para a fé cristã, ouçam isso, é dar-lhe glória. Conhecer a Deus é dar honra a Ele. Conhecer a Deus é fazer a vontade dEle. E a Bíblia critica quando você diz eu conheço a Deus e não faz a sua vontade, porque quem não faz a vontade de Deus é porque não o conhece. Interessante que Aristóteles, o grande filósofo, diz assim: quando você diz que conhece alguma coisa e não pratica, é porque na verdade não conhece. Aristóteles falou isso. Se você diz que conhece o que é amar e não ama, não conhece o amor. É interessante que a Bíblia fala isso. Conhecer a Deus é fazer a sua vontade. Você lembra de um sacerdote que viveu na época de Samuel, chamado Eli? A Bíblia fala sobre os filhos de Eli de uma forma muito chata. Os filhos do sacerdote, você vai encontrar isso no Antigo Testamento, eles cresceram na igreja, eles cresceram debaixo da autoridade do pai sacerdote, sumo sacerdote, eles conheciam tudo sobre Deus, mas eles não eram obedientes. Sabe o que a Bíblia diz em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 2, olha o que a Bíblia diz sobre... Acho que é 1 Samuel, capítulo 2, versículo 2. O texto diz assim, que eles não... eu estou falando capítulo 2, versículo 12, falando sobre eles, olha... Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, não se importavam com o Senhor. Nessa tradução não é a melhor, tem uma tradução que diz assim: eles não conheciam
o Senhor. Não sei se alguém tem essa tradução. Eles não conheciam o Senhor. A sua fala isso. Quando está dizendo aqui, eles não se importavam com o Senhor, é isso. Não se importar, eles não conhecem a Deus. Por quê? Porque para a Bíblia, não fazer, não obedecer, não praticar, é não conhecer. Não basta vir à igreja, não basta ser filho do sacerdote. Se você não pratica, não conhece. Por isso que a Bíblia, revelação, não é uma informação teórica, é uma prática. O povo de Israel tinha informação, praticava atos religiosos, mas o profeta Isaías, e você vai ver isto, se você estiver fazendo anotações, Isaías capítulo 1, no versículo 3, olha o que diz sobre o povo, lá em Jeremias, eu estou falando em Isaías capítulo 1, versículo 3, Deus está criticando o povo, sabe o que Deus está dizendo para eles? O boi conhece o seu possuidor, e o jumento o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Sabe o que Deus está dizendo para Israel? Esse povo não me conhece. E está chamando eles, vocês são piores do que jumento. O jumento conhece o dono e vocês não conhecem o seu Deus. O boi, se você acha que ele é ignorante, conhece o seu possuidor. O jumento conhece o dono da manjedoura, mas o meu povo não me conhece. Porque para Deus conhecer é praticar. Embora eles fossem ortodoxos em sua fé, praticavam atos religiosos, rituais religiosos, Deus diz que eles eram rebeldes, viviam contra Deus, e eles eram culpados em sua vida social, culpados em sua vida política, culpado em sua vida de opressão, culpado pela sua vida de injustiça, culpado pela sua vida de indiferença às necessidades dos pobres, porque eles tinham uma vida falsa. O que eles viviam era uma grande farsa. Jeremias também acusou os profetas, os sacerdotes, que seguravam a lei, mas não conheciam a Deus. Seu conhecimento era só de reta doutrina, mas não de obediência, nem de gratidão, nem de relação pessoal com o Deus da Bíblia. Gente, isso é forte para nós. Estou falando em revelação de Deus especial, em conhecê-lo. Jeremias capítulo 2, versículo 8, olha o que você diz: os sacerdotes não disseram, onde está o Senhor? E os que tratavam da lei não me conheceram. Ouça bem isso, gente, olha o que Deus está dizendo, é versículo 8 do capítulo 2, os que tratavam da lei não me conheceram. Ele está dizendo assim, os teólogos não me conheceram. Eles ensinavam lei, ensinavam teologia, os seus seminários estavam cheios de pessoas dando aula, mas eles não me conheceram. Os pastores prevaricaram contra mim. Olha, está dizendo, os pastores também não conheceram. Os profetas profetizaram por Baal, os profetas também não conheceram. E andaram atrás de coisas de nenhum proveito. Quem anda atrás de coisas de nenhum proveito e não tem Deus como centro da sua vida, é porque não o conhece. Isso é forte demais. Por isso a fé cristã é jogar você para dentro do conhecimento de Deus. Se você vai para o Novo Testamento, você vai encontrar a mesma verdade. 1 João, vocês vão ter que caminhar com a Bíblia para todo lado comigo. 1 João, capítulo 2, por isso que tragam as suas Bíblias nesses estudos. Quando você vai para 1 João, capítulo 2, no versículo 4, 1 João, capítulo 2, versículo 4, aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. O que está dizendo aqui é forte. Se você diz que conhece a Deus e não obedece a Deus, a Bíblia chama você de mentiroso. Porque conhecer teórico e não praticar
é não conhecer de fato. Essa é a conclusão bíblica. Conhecer na Bíblia é obediência. Tem muitos outros textos. Romanos 1:18 fala sobre isso também. Fala sobre este conhecer a Deus. 1:18. Se você quer anotar esse texto, pode depois ler com mais determinação na sua vida. 1:18. Por quê? Porque eles não conhecem a Deus. Eles fazem as coisas todas erradas, estão carregados de idolatria. Eles não glorificavam a Deus. Eles viviam erradamente. Por quê? Porque estavam mudando a verdade de Deus. Porque tem um conhecimento sobre Deus, mas esse conhecimento não envolve a vida de Deus, a vida com Deus e a vida para Deus. Terceira ideia: o conhecimento da revelação especial é o conhecimento de uma pessoa que nós conhecemos como Jesus, é o caminho de Deus. Por isso que Isaías capítulo 55, no versículo 8, nós lemos: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. O que Deus está dizendo? Deus se revela a si mesmo. E Deus diz em 1 Coríntios capítulo 2:9, o que nenhum olho viu, nem os ouvidos ouviram, nem subiu o coração do homem, aquilo que Deus revelou. Deus se revela. Devemos ter sempre em mente que nosso Deus não é um Deus de teoria, mas Deus é um Deus de ação. Deus não é um Deus, parece com uma filosofia grega, aprisionado no Olimpo. Não, Deus não é um Deus preso na sua própria espiritualidade. Não, a Bíblia diz que Deus é Deus conosco. Ele é o Emanuel, Deus conosco. Ele é Deus por nós. Deus é o Deus conosco. E Deus é o Deus em nós. Deus é o Deus por nós, Deus é o Deus conosco em Jesus, e Deus é Deus em nós pelo Espírito Santo. Esse é o tema da próxima aula. Compreender a Trindade, Deus por nós, Deus conosco, Deus em nós. Por isso que a fé cristã tem uma força maravilhosa. Deus é Deus maravilhoso, Deus é Deus por nós no mundo. Deus não é um grande... muita gente pensa Deus como um contabilista no universo moralista, que está escrevendo no livrão o que você faz de certo e errado para te pegar no fim. Não, Deus é um Deus perdoador. Deus é um Deus que vem ao nosso encontro para salvar e redimir em Jesus Cristo. Deus é um Deus que trabalha não apenas para que você tenha mais sucesso na vida e poder e vitória, mas Ele é um Deus também que trabalha no meio do fracassado. Deus é o Deus que ouve o grito dos abandonados. Deus é o Deus que sofre o sofrimento do mundo. Deus é o Deus que vê Agar sendo mandada embora de casa como uma criança, e a Bíblia diz: e Deus ouviu o choro da criança. Abraão pode ter abandonado aquela mulher e aquele filho, mas o Deus de Israel não a abandonou. Deus é o Deus dos que sofrem. Deus é o Deus que ouve o grito nesta cidade de mães que hoje choram e sofrem a fome dos seus filhos. A cidade está cheia de pessoas abandonadas, mães que estão hoje no dia das mães com seus filhos sem recursos nenhum. Ouvi falar esta semana de uma mãe abandonada com 4 crianças. Sabe o que ela me disse? Ontem eu tive que diluir água no leite para os meus filhos. E hoje eu tenho a última porção de arroz. Um grito, um gemido nessa cidade. Temos que fazer alguma coisa, não só dizer Deus te abençoe, mas eu digo a vocês hoje, à luz da fé cristã,
O Deus de Israel ouve o grito e o gemido dessas crianças. O que a igreja precisa é também ouvir como Deus ouve, e ter o coração como Deus tem, estender a mão. Quando eu vejo a mesa diaconal trabalhando, a igreja tem que apoiar o máximo a mesa diaconal, o máximo. Porque quando a igreja faz o máximo para os carentes necessitados, a Bíblia diz que quem dá aos pobres empresta a Deus. Não tem coisa melhor na vida do que você emprestar para Deus, sabia? Nós temos que aprender a ser cristão. O Deus da Bíblia é o Deus que age. Um dos melhores livros que eu li na minha vida, e preparando esse estudo, fiquei com a vontade de ler de novo. Foi editado pela Associação de Seminários Teológicos Evangélicos do Brasil. É uma teologia do Antigo Testamento. Chama-se O Deus que Age. É o nome desse livro. Todo mundo deveria ler. O Deus que Age. Deus não é um Deus que fala só, é um Deus que age. É um Deus que vai ao encontro. Deus é o Deus do fraco e do sofredor. 4. Nós conhecemos Deus porque Ele revela a si mesmo em palavras, em ação e em ação com palavra. Suas palavras e atos não se contradizem. Ele faz o que diz e diz o que faz. Deus é Deus ação. A igreja também precisa aprender a falar e agir. Irmãos, tem hora que nós ficamos com muita teoria. Quando eu conversei com essa pessoa que é amiga de uma outra pessoa evangélica, disse: você foi a alguma igreja? Porque você não vai à sua igreja. Eu fui a minha e foi às outras. Sabe o que eles falaram? Busca Deus que Ele resolve. Eu me lembrei daquele garoto, filho de um fazendeiro, que o pai disse assim: filho, nós temos que orar nessa devocional pelo nosso vizinho. Deu problema lá, a plantação dele não deu. Se Deus não abençoar, eles vão até passar fome. Aí o molequinho olhou para o pai e disse: pai, por que o senhor perturba Deus com essa oração? Porque ao invés de o senhor pedir, o senhor já responde a oração. Vai lá e dá comida para ele. O menino estava melhor do que o pai. Tem um rabino sábio judeu, eu li sobre isso, fiquei impressionado. Alguém perguntou assim para ele: você disse um dia que de vez em quando a gente tem que ser ateu. Ele disse: tem hora que é bom ser ateu. Mas quando é bom ser ateu? A hora que tiver uma pessoa carente, pobre, chegar para você e pedir, e você, em vez de dizer Deus te abençoe e vai em paz, seja ateu naquele momento e faça o que você tem que fazer e dá para ele o que ele precisa. Isso é uma paulada na cabeça, né? O rabino judeu falou isso. Essa hora, faz a sua parte. Para de jogar na mão de Deus e dá para ele o que ele precisa. Porque você é a resposta de Deus. Eu sei que muita gente não entende isso, principalmente quem quer viver uma vida ociosa e vagabunda cristã. Porque na hora que dizer vamos ter que fazer alguma coisa, é mais fácil a gente ficar lá no céu do que realmente entrar na terra. Por esse trabalho diaconal, gente, só pode ser feita por um povo que conhece a Deus. E quem conhece, a igreja que conhece a Deus, tem ministério diaconal forte. Aliás, todo crente tem que ser um diácono. Tem que saber o que eu posso fazer. O que eu posso fazer? Deixa para depois. O que eu posso fazer? O que você pode fazer? Essa é a grande pergunta. E essa é a pergunta que inquieta o coração daqueles que conhecem Deus. Gente, eu quero dizer para vocês: olha para Jesus. Deus, gente, olha para Jesus, olha para Deus, Deus libertando Israel. Olha o que ele diz: eu sou o Senhor, o vosso Deus, que vos tirou do Egito. Eu vi a aflição do meu povo. Deus é um Deus que vê, ouve e diz: por isso eu desci para libertá-los e para tirá-los do Egito. Deus age. Ele tira fora, para tirá-los fora da casa da servidão. Deus age. Deus caminha com o seu povo. Veja em Jesus, Ele é a palavra de Deus, e a palavra de Deus não fica falando, Ele vai ao encontro. Por isso que Ele traz milagres. A presença de Jesus é a presença de milagres, é sinal do reino de Deus. A igreja precisa agir. Irmãos, o evangelho que não é poder, não é evangelho, não é boas novas.
A igreja tem especializado em falar do Deus de poder, mas não está manifestando e conhecendo o Deus de poder. Caminhar com o Deus de poder. E a igreja tem que expressar o Deus de poder. Mas temos que conhecê-lo. Conhecer a Deus, o que Ele diz, experimentar o que Ele tem feito. Deus agiu em nossa história, e nós respondemos dizendo: Senhor, eu quero caminhar contigo e viver em vitória. Quinto, Deus se revelou, podemos conhecê-lo agora no nosso mundo. Deus tem se revelado. Gente, nós temos que conhecer o Deus que se revelou em Jesus de Nazaré. Cuidado com você fechar os olhos e ter uma imagem de Deus errada. Os ortodoxos, da igreja ortodoxa, tem uma verdade interessante. Ele diz: se você tem uma ideia de Deus na sua mente, é um ídolo. Você tem que pensar em Deus, em Jesus de Nazaré. Porque a gente vai criando lá na igreja, parece que eu pensava assim: Deus sentado num trono de barba branca, mas esse é um ídolo. Deus não é um velho de barba branca. Deus, se você quer ter uma imagem de Deus, é Jesus Cristo. Não há outra. Senão você vai criar Deus segundo a sua imagem e semelhança. Será que Ele se revelou nos tempos bíblicos e não revela mais? Não, Ele continua se revelando. Ele continua falando a nós, onde estamos. Deus é Deus conosco, Deus é Deus por nós. Como Ele se revelou? Gente, Ele se revelou sobretudo em Jesus Cristo. Onde podemos encontrar Deus? No homem de Nazaré. Onde? Num fraco. Sim, uma fraca criança que nasceu numa manjedoura, um bebê carente. Deus se revelou ali. Deus vem na fraqueza humana, numa manjedoura, num judeu, amigo de comerciantes injustos e desonestos. Ele era amigo até das prostitutas, dos pares da sociedade. Poxa, esse sujeito é meio estranho para revelar Deus. A gente muitas vezes pensa num Deus que vai se revelar poderoso. Ele é o filho do príncipe, né? Não, Deus se revela assim. Ele vai e vive com essas pessoas, pares da sociedade. No final ele é condenado à morte e morre entre dois ladrões no alto de uma montanha. E é neste homem que Deus se revela. É neste lugar inapropriado, numa cidade pequena, num povo pequeno. Ele anda com pessoas esquisitas, mas Ele revelou Deus. Ele revelou Deus. Ele é a maior imagem de Deus. Parece, gente, não é tão espiritual assim como nós criamos, porque nós íamos colocar Jesus lá no templo o tempo todo, ou lá na sinagoga. Ele foi lá só 3 vezes. Ele é Deus que se revela ao povo, ao mundo. Ele vai, e onde Ele está, a glória de Deus se manifesta. Deus é homem em Jesus de Nazaré. Mas neste homem, Deus está conosco, para dizer que Ele é Deus com o fraco, com o pecador. Ele é o Deus com as pessoas abandonadas da sociedade, com os pobres do mundo, com pessoas desonestas que têm que ser salvas, com prostitutas que têm que ser transformadas, com pares da sociedade. E Ele vai dizer assim: os sãos não precisam de médico, mas os doentes. Ele veio para nós mesmos. Se você acha que é bom demais, você não precisa de Cristo. Mas se você se julga um pecador que precisa da misericórdia dele, você é o melhor endereço para Deus se revelar. Deus ama você. A Bíblia diz que ninguém jamais viu a Deus, mas Jesus Cristo nos revelou. Sabe, Deus se faz conhecido nos atos poderosos da história de Israel. Deus se faz conhecido nas palavras dos profetas, mas Deus se revela a si mesmo registrado nos livros da Bíblia, com formas humanas. Ele veio como um bebê envolto em fraldas. Assim, gente, eu digo que assim como, há um teólogo que escreveu algo assim, como Jesus veio, como Jesus veio como um bebê envolto em fraldas, assim a palavra está envolta em palavras humanas, estilos humanos e no contextos humanos. Mas Deus se revela nas Escrituras, nos seus contextos, na sua história, nas suas limitações das pessoas que escreveram. E a palavra de Deus vem envolta por palavras humanas, mas você vê que Deus fala com você. Situações que de vez em quando você não entende bem, mas Deus fala com você.
Assim como um bebê está envolto em fraldas, a palavra de Deus está envolta em contextos e palavras humanas. Deus fala pela Bíblia. E hoje Ele nos fala e age pelo Espírito Santo na comunidade do povo de Deus. Você está aqui ouvindo a palavra e o Espírito Santo está falando com você. Sempre de novo, Deus fala com você cada domingo, cada dia, pela palavra, pela comunidade de fé. Ter fé em Deus significa esperar em Deus, encontrar Deus, aceitar Deus, conhecer a Deus onde Ele está, onde Ele tem se dado a conhecer, em nosso nível, no nosso estilo, com as nossas palavras, com o nosso contexto brasileiro, num caminho terrestre, num caminho humano. Ele revela a sua palavra. O que a palavra de Deus significa? Que nós temos que ouvir a palavra de Deus revelada em Jesus Cristo, palavra de Deus falando em si mesmo, Deus que se fez carne em Jesus de Nazaré, a palavra de Deus que se revela também na Bíblia e na pregação. Gente, eu quero dizer a vocês, nós precisamos nos envolver cada vez mais com isto. Deus fala pela sua palavra, e vamos concluir essa palavra da seguinte forma: o Deus que se revela pela sua palavra, o Deus que falou, agiu no passado, está falando e agindo também hoje, é o Deus que tem a sua palavra, tem a sua revelação, mas é um Deus que tem toda sua liberdade de Deus. Ele é Deus, Ele continua trabalhando onde Ele ainda não é conhecido. Eu não sei tudo o que Deus está fazendo no mundo hoje. Há momentos que eu fico perguntando quando eu estou orando. Você imagina, olhando todo mundo, todo o universo e todo o planeta Terra, do ponto de vista de Deus. Deus está hoje, nesse dia, neste domingo, trabalhando em toda a Terra. Deus é livre. Deus está tocando e falando naquelas tribos que ainda não foram alcançadas, em povos, em lugares. Já não sabe exatamente o que Deus está fazendo, mas Deus ama o mundo. Deus está trabalhando. Deus é livre. Deus não é prisioneiro dos nossos conceitos. Tem gente que acha que Deus só trabalha lá. Quando eu vejo alguns caras pregando na televisão, parece que Deus só trabalha na igreja dele. É só ali, né? É uma visãozinha de fundo de quintal, né? Parece que Deus é uma espécie assim a gente chama isso de teologia do umbigo, né? Não passa daquele quintalzinho. Ele não vê Deus livre. Deus é Deus, gente. Nós não podemos nos gloriar. O que nós temos que fazer é o seguinte: se Deus tem revelado a você, não se glorie em você mesmo, glorie-se em Deus. Sabe por quê? Quanto mais você sabe, mais você é responsável. A Bíblia diz que nós teremos maior juízo. O julgamento será maior para nós. Sabe por quê? Porque você conhece Deus mais. Pare de julgar os outros, você que tem que viver mais. Nós temos uma responsabilidade de pregar a palavra. Quanto maior conhecimento, maior julgamento. Por isso que eu tenho que ser fiel ao entregar a palavra. Eu não posso ter medo de nada e nem de ninguém. Sabe por quê? Porque será maior o julgamento para quem sabe mais. Vocês hoje aqui estão ganhando uma responsabilidade, um privilégio de ganhar mais, uma vida do conhecimento de Deus, mas também uma responsabilidade de expressar mais Deus. Porque quanto maior o conhecimento, maior a responsabilidade e maior o julgamento. Somos limitados. Sim, reconhecemos isso, todos nós somos limitados, nós não conhecemos Deus como deveríamos, e Deus sabe disso. Nós o amamos. Muitas vezes eu tenho que dizer a Deus: Deus, eu não entendo, mas eu te quero. Eu não entendo tudo, mas eu me rendo a ti. Eu não tenho todas as respostas, e muitas perguntas eu não tenho resposta mesmo. Antes eu tinha, agora não tenho mais, né? Você vai aprendendo, vai descobrindo que você sabe menos. Uma vez eu brinquei com alguns alunos que chegavam no seminário para ter aula, parece que eles sabiam tudo. Um deles chegou uma vez para um seminário e disse: olha, eu venho aqui só para ter o diploma, porque eu já sei tudo. Ele disse: é bom demais, eu faz 40 anos que estou estudando, eu estou cada vez sabendo menos, né? Você é um sortudo. E a gente tem que ser muito humilde. Nós temos que dizer, eu vou dizer uma coisa para vocês, quase todo mundo que eu conheço diz assim: eu quero ter tempo para estudar mais Bíblia, mais teologia. E sabe o que eu falo para as pessoas? Eu também, né? Faz 40 anos que eu estou estudando, que vontade eu tenho de ter mais tempo para ler mais, estudar mais e aprender mais sobre Deus. Gente, é fascinante conhecer a Deus, é fascinante conhecer a palavra. Então nós temos que avançar sempre, nós temos que ter o coração carregado de humildade diante da glória de Deus. Deus sabe
quais são os nossos limites. Não temos todas as respostas. Eu não tenho nenhum problema quando estou dando aula hoje na universidade, no curso de teologia, alguém faz uma pergunta, eu digo, eu não sei. Não sei. De vez em quando aparece um que sabe, mas eu não sei. E é tão bom disso, eu estou ainda perguntando, eu já vi que tem gente que é tão complicada, mas tão complicada, tem hora que eu falo assim, Deus, essa pergunta eu só vou saber no céu. Mas eu disse esses dias para os alunos, tem alguns que fazem uma pergunta tão complicada e acham que já tem a resposta, que quando chegar no céu, Jesus vai chegar para ele e dizer, me explica aquele negócio lá, porque eu também não entendi. Eles vão querer que você dê uma aula para eles no céu, porque você está sabendo demais. A gente tem que ter humildade. Deus é Deus. A Ele glória. A Ele glória. Deu para entender o que é revelação especial? Deus tem se revelado em Cristo, na palavra e na comunidade dos santos.